Rede mágica, se prepare, pois esse é o Bruxas e Bolhas, a serpente e a deusa. Olá, Rede Mágica. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai voltar lá atrás e falar um pouquinho na serpente como símbolo do feminino, como símbolo da deusa. A gente tinha, nas culturas matrifocais antigas, a serpente como animal sagrado. Culturas matrifocais porque elas eram baseadas no feminino. Elas davam essa importância ao feminino, porque a mulher era vista como doadora de vida, a mulher era vista como sagrado, a mulher tinha um lugar ah, muito importante. A deusa era o centro do culto, porque a deusa era quem trazia a vida como um reflexo da mulher. A gente não está falando em mulheres dominando, a gente está falando em mulheres tendo um lugar de destaque, né? E então, a gente tem a serpente aparecendo nessa época como esse símbolo, uma serpente que troca de pele, que se renova, que renasce. Então, com isso, ela vai ganhando uma ideia de imortalidade, né? Ela é um símbolo que fala de renovação de força vital, fala de terra, sim, porque a gente tem a serpente marinha, sim, mas a gente tem a serpente da terra. Ah, por isso ela fala de fertilidade. Ela fala de renovação da vida e de fertilidade. Então ele vem associado às mulheres, ao sagrado e à deusa. Por que que ele se associa às mulheres também? As mulheres também se renovavam mensalmente. Elas sangravam e tinham esse poder de parar de sangrar e recomeçar. Então a gente tem essa mesma ideia de renovação na pele que solta e no tecido que se desprende do útero. A gente, provavelmente lá atrás eles não sabiam, provavelmente não, eles não sabiam que era um tecido que se desprendia do útero, né? Eles viam a mulher sangrando, provavelmente, e parando de sangrar e seguindo a vida. Então, o sangue é um elemento vital. E você pode pensar até nessa ideia de, eu estou viajando um pouquinho aqui, né? Nessa ideia de magia, né? Da mulher pode sangrar e ela continua viva e ela continua bem. E então a serpente surge como uma companheira e uma assistente, um animal que acompanha as divindades femininas e a Grande Mãe em especial. Porque a gente vai ver lá atrás uma grande deusa, né? Nessa época a gente vai ver uma grande deusa que com o tempo vai se fragmentar, vou chamar assim, vai se dividir em divindades femininas. A gente tem muitas representações nessa época antiga, e a gente tem aquela deusa minoica das serpentes, que é a que a gente vê sempre, aquela que está com uma serpentezinha em cada mão, com os braços para cima, que a gente até tem uma imagem aqui no post do Instagram. Ela é um exemplo disso. Não é certo se ela é uma representação de uma divindade ou de uma sacerdotisa, mas de qualquer forma é uma mulher exibindo os seios, que são um símbolo de nutrição, que são um símbolo de feminino, e portando essas duas serpentes, portando uma serpente em cada mão, e num sentido de culto. Ela existia ali num sentido religioso, né? Então, a gente tem essa sociedade matrifocal, essa sociedade em que a deusa rege, essa sociedade em que a serpente tem o seu lugar e tem o seu poder como símbolo sagrado. E aos poucos, essas sociedades que eram agrárias vão sendo invadidas, ocupadas por povos conquistadores, por povos que vêm chegando. A gente está falando de entrada desses povos que não eram agrários, eram povos conquistadores. Então, faz sentido que, ao invés de cultuar divindades focadas na fertilidade e na terra, eles cultuassem deuses e deuses guerreiros. Então, a gente vem com essa sociedade patriarcal que vai entrando, não aparece de um dia para o outro, não é, opa, hoje amanheceu e a gente está numa sociedade patriarcal. Não, isso vai se construindo, vai entrando, os deuses vão casando com as deusas,
As deusas, ao longo de gerações, vão se dividindo, vão surgindo novas gerações de deuses. A gente vê isso na mitologia grega, né? Gerações se sucedendo. E, e os deuses vêm entrando, casando com essas deusas e crescendo essa potência do deus masculino no espaço de culto, né? E o culto da Grande Mãe vai sendo substituído, mas a gente vai vendo essas sobrevivências, né? A gente vai tendo deusas mais antigas sobrevivendo. Hecate é uma deusa antiga. Hecate é uma deusa antiga que ainda continua com as serpentes. Ela ainda tem as serpentes nela, né? Ela é acompanhada por essas serpentes, além de outros animais. E ela é uma divindade pré-olímpica que vai se mantendo e tal. Deméter, a gente tem Deméter que é ligada à fertilidade da terra, né? Deméter é uma forma da grande mãe ligada à terra que sobrevive. E então tem uma ligação com serpentes, existe essa presença da serpente como um dos animais de Deméter. E a gente tem por aqui, fora totalmente desse eixo europeu, a gente vai ter Ixchel como uma deusa mãe, uma deusa da criação, uma deusa da vida e da criatividade. E ela tem uma serpente na cabeça. Ela tem uma serpente na cabeça que fala dessa renovação, que fala dessa vida, que fala dessa fertilidade e dessa criatividade também. Então, a gente vai vendo, mesmo voltando ao nosso eixo europeu, né? A gente vai vendo, né, europeu e Ásia Menor, a gente vai vendo esse panteão com a presença dos deuses patriarcais crescendo, mas a gente continua a assistir esse processo de sobrevivência desses. Então, a gente tem no oráculo de Delfos, que era de Apolo, as sacerdotisas eram chamadas de pítias ou pitonisas, são as serpentes. O Apolo, quando ele vai tomar o oráculo, para conquistar esse oráculo para ele, ele tem que matar uma serpente. Então é um deus patriarcal que mata um símbolo do feminino de uma forma assim, né? E a gente tem esse processo dentro desse processo de diminuição da divindade feminina, vai se tirando a serpente do caminho, a serpente começa a ser associada com o mal, e chega uma hora que ela é associada com o feminino e com a tentação, lá no Jardim do Éden, né? Ela vem nesse lugar, daquela que tenta, aquela que sussurra. A serpente sibila, ela fala uns S. E a gente tem essa serpente que chega para a gente, até no desenho animado, né? A gente vai ver Mowgli e a gente tem aquela serpente que encanta e que tenta e que é predadora, no fim das contas. Sim, a serpente é predadora. O animal apresenta um risco, mas é um animal poderoso, é um animal de sobrevivência também, né? Então, dentro do mistério dele tem um risco também. E aí, a ideia da gente hoje, como mulheres contemporâneas, trabalhando nesse mundo contemporâneo para achar um lugar equilibrado para essa sociedade, ah, será que a gente pode se reconectar com essa serpente de alguma forma? Será que a gente pode buscar a força dela? Buscar essa força de conexão com a fertilidade da terra, com a renovação da vida? Será que essa força pode ajudar a gente a estar mais centrada, a estar mais inteira? Essa é a nossa pergunta e a nossa proposta. E a gente gostaria de saber como é para você olhar para essa serpente, como essa serpente bate para você. Porque às vezes passa por uma desconstrução, né? Que a gente acostumou a essa associação da serpente, a gente acostumou a esse lugar da serpente maligna. E, e a gente vai ver também no animal de poder a medicina desse animal. E aí a gente pergunta hoje, como é olhar para essa serpente? O que que a gente pode buscar de força nessa serpente, de conexão com essa serpente? Então, espero ver vocês, ouvir vocês, a gente espera estar com vocês
e seguimos na nossa jornada da serpente. Rede Mágica, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.